palavra de Deus diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo o viu e seguiu a Jesus pelo caminho. É muito legal ver em todos os evangelhos como eles dão essa visão como se fosse uma foto 3D nossa, que cada um vai mostrando um pedaço em um aspecto, e você olha em Mateus, que obviamente é outro capítulo ali, e ele fala dos dois cegos que estavam ali clamando e pedindo: Jesus, tem misericórdia de nós. E quando você vê em Lucas, ele também dá um detalhe especial desse trecho e dessa passagem, e fala a respeito desse cego, e dá um detalhe a mais sobre aquilo que ele estava fazendo, e fala que ele seguia o caminho e juntos iam louvando a Deus. E esses três evangelhos que relatam esse texto, eles vão ali cada um colocando um detalhe, e o que eu me ative a esse texto aqui de Marcos, e que foi interessante, é que ele fala a respeito de quem é esse cego. E ele começa a tratá-lo como uma pessoa, e dizendo o seu nome e de quem ele era filho. E o Dr. Russell Shedd, ali no seu comentário da Bíblia Vida Nova, ele diz que por esse detalhe que nós vemos aqui, ele está, na verdade, descrevendo de que esse cego, ele se tornou alguém conhecido dessa igreja primitiva. Então, na verdade, ele não apenas foi curado pelo Senhor Jesus, mas ele continuou ali caminhando com o Senhor Jesus e se tornou um discípulo e seguidor dele, que foi conhecido dessa igreja primitiva. Mas algo que sempre me alegra ao olharmos para a palavra de Deus é vermos esses detalhes dos nomes e sobrenomes e daqueles que Deus lida com eles, Deus fala com eles, que ouvem a sua voz, e que há essa pessoalidade na palavra de Deus. No mundo de bilhões de pessoas, de bilhões de homens e mulheres, e aonde por centenas de vezes nós somos apenas considerados um número, e apenas um a mais em toda essa multidão, a palavra de Deus, ela nos traz essa forma pessoal de lidar com o cego Bartimeu, o Bartimeu, filho de Timeu. E aí ele continua tocando nas nossas vidas e tocando nas vidas das pessoas, porque esse Deus, sendo tão grande, criador de todas as coisas, ele continua sendo esse Deus pessoal, que olha para nós, que fala conosco e que nos trata como indivíduos. A palavra de Deus, ela é maravilhosa quando ela nos ajuda a entender que esse Criador de milhões de galáxias, de trilhões e trilhões de estrelas e planetas, desses bilhões de pessoas, Deus, ele vem para nos tocar. E quando ele vem encarnado em Jesus, ele vem e toca na vida deste homem, numa necessidade pessoal da sua vida.
Nós olhamos para Bartimeu não apenas como um cego na sua vista física, mas nós o olhamos também como alguém que cego tateava, como o Hudson falava aqui, pelo sentido da vida, pela razão da nossa existência. A cegueira pode ser física e a cegueira pode ser existencial, pode ser espiritual. A cegueira pode ser uma cegueira de propósito e definição de vida. E nessa busca para que essa luz possa iluminar os nossos olhos, possa abrir a nossa mente, possa virar uma chave dentro de nós, que nos conecta com a existência e que nos conecta exatamente com o propósito de nossa existência. Nós vemos nesse texto tão simples e tão poderoso dessa experiência desse homem com Cristo, passos que nós também podemos seguir. Nós vemos que na busca da luz, a primeira coisa que nós devemos fazer é clamar por esse Messias. Quando Bartimeu iniciou o seu clamor, e ele ouviu quem era, ali Lucas nos diz que ele teve um pequeno diálogo, e ele fala, quem é esse? Por que essa multidão? Por que esse barulho? O que está acontecendo? E ali eles falam, é Jesus o Nazareno, e ele já havia ouvido falar desse mestre, já havia ouvido falar deste homem, mas aquilo que ele já havia ouvido falar, o fazia pensar de que esse não é apenas um homem, mas este é o Messias. Porque o seu clamor, cheio de coragem para vencer ali a insignificância do seu status social, do desprezo que ele sentia e que ele vivia numa sociedade onde, sendo cego, ele não havia utilidade e nem condições de sobreviver, a não ser que fosse pela misericórdia daqueles outros que passassem por ele e o dessem uma esmola. Bartimeu, ele teve coragem de clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Na nossa busca pela razão da nossa existência e a busca para que os nossos olhos sejam abertos, meus irmãos, nós precisamos dessa coragem para clamar. E nós precisamos de clamar, e clamar com a mesma coragem que este cego clamou. Ao dizer filho de Davi, ele invocava sobre Jesus um título que era dado ali no Antigo Testamento, especialmente ali em Daniel, a respeito de que esse que viria, o descendente de Davi, o rei Davi, ele seria o Messias, a promessa, o ungido de Deus. Quando ele faz isso, ele levanta várias bandeiras vermelhas ali de atenção para aqueles que estavam ao redor, porque ele não apenas olhava para Jesus como se fosse ali mais um profeta, mais um mestre, mais um discipulador que existia naquela época, mas ele estava convocando aqueles que estavam ao redor de Jesus a reconhecê-lo como além disso. E ele teve essa coragem que nós precisamos hoje, coragem que nós precisamos ter quando olharmos para Jesus e falarmos de Jesus, não como um simples homem ou um simples profeta, mas como Deus, como esse Messias, esse Rei Salvador, esse que encarna no homem a promessa de Deus daquele que haveria de vir para salvar. Para aqueles que são seguidores de Jesus e desejam segui-lo, é preciso focar nele e focar nele como o Senhor e Salvador. Esse clamor de Bartimeu, na verdade, é uma oração que nós podemos e devemos fazer continuamente por nós mesmos. E que nós podemos repetir em momentos diversos da nossa vida. Nós podemos nos dirigir a Deus
invocando a Cristo e dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para que essa luz possa invadir o nosso ser, é preciso de uma busca com coragem. É preciso de um clamor com determinação e com a vontade de dar um passo em direção a esse reconhecimento de quem é esse Jesus. Quando nós olhamos para Bartimeu, nós entendemos que ele conseguia entender a mensagem de João quando dizia que estava chegando ao mundo a verdadeira luz, a luz que ilumina todos os homens. Nós vemos que ele era cego fisicamente, mas que ele buscava ser iluminado, não só da sua vista, mas no seu coração, na sua alma. Talvez os anos da sua cegueira física proporcionaram que ele ali pudesse refletir e se concentrar em exatamente quem ele era e qual a razão da sua existência. Quando nós temos uma pequena enfermidade em nossas vidas, muitas vezes nós nos questionamos. Nós questionamos a insignificância de quem nós somos. Seja uma gripe que te deixa derrubado, ou seja uma enfermidade mais grave, nós paramos naquele momento e nós percebemos que nós não temos força, muitas vezes, nem para reagir a um vírus, uma bactéria, ou algo que se lança ali no nosso organismo. E nós dependemos da medicina, nós dependemos dos médicos, e em último lugar nós dependemos que ali o nosso corpo, o nosso anticorpos possa lutar contra aquilo. E finalmente nós, às vezes, conseguimos entender que nós dependemos de Deus. Este cego que clamava, ele clamava do fundo da sua alma, para que ele pudesse enxergar a verdadeira luz. Hoje nós somos obscurecidos de várias maneiras, quando nós tentamos ver a razão dessa existência. Quando olhamos para as respostas que a cultura e a sociedade, a ciência e a filosofia querem nos dar, da razão de nós existirmos e do nosso ser, nós percebemos que em todas as respostas, em todas as ideias e filosofias que são apresentadas, há sempre um determinado momento em que essa resposta, ela se apresenta como uma própria limitação daquilo que ela pretende responder. E ela jamais alcança uma completa e total resposta dessa existência. Há sempre algo que fica faltando. Como Romanos 1:25 nos diz, essas respostas trocam a verdade de Deus pela mentira e adoram e servem as coisas e os seres criados no lugar do Criador, que é bendito para sempre. O clamor Jesus, filho de Davi, é um clamor daqueles que olham para Jesus e que veem a Jesus como Senhor soberano. E nós não podemos nos esquecer de que foi esse encontro nosso que nos trouxe até aqui, ou esse encontro, esse desejo de encontrá-lo como o filho de Davi, que o tem trazido até aqui. Para que essas trevas interiores possam ser dissipadas a olhar para esse Deus e Salvador. Quando nós enfrentamos dificuldades na nossa vida, dificuldades que não podem ser respondidas
com chavões, com pensamento positivo, com respostas que trazem em si uma limitação, nós nos deparamos com essa mesma atitude que Bartimeu teve. Semanas atrás eu estava ali no hospital, acompanhando meu pai, passando ali algumas noites com ele, enquanto se buscava a razão da sua enfermidade, porque ele estava com uma anemia tão profunda. E os médicos ali diagnosticaram uma úlcera no intestino e que precisa ser tratada com uma cirurgia. E nesse processo, enquanto ele passava ali, eu era lembrado constantemente da fragilidade da nossa existência. Olhando para o meu pai com 79 anos, aquele que sempre foi um exemplo de vigor para mim, um exemplo de atividade, de fazer as coisas, de estar sempre pronto e disposto a ajudar alguém, a responder a alguém que está com necessidade. E eu via naquele momento precisando ser amparado, ser cuidado. E aí a gente reflete mais ainda da fragilidade da nossa existência e de quem nós somos. Quando nós deparamos com a doença em alguém da nossa família, quando nós nos deparamos com aqueles que lutam contra as doenças emocionais, a depressão, o pânico e qualquer outra dificuldade que não pode ser claramente, às vezes, diagnosticada. Nós olhamos e nos submetemos a esse Deus como seres criados por Ele e que precisam desesperadamente que esse Criador ilumine as nossas vidas e os nossos corações. Na busca de que os nossos olhos sejam abertos, nós devemos, além de clamar com coragem, nós devemos perseverar na busca por esse Messias. Porque assim como aconteceu com Bartimeu, acontece conosco nos dias de hoje, há ruídos à nossa volta, há barulhos ao nosso redor. E ruídos e sentimentos e vozes e ideias que muitas vezes abafam a nossa voz em busca desse Deus, desse clamor do nosso coração pelo sentido real dessa existência. Há vozes que nos abafam ouvir a resposta desse mestre que nos chama. E nós precisamos perseverar nessa busca. E esse barulho, às vezes, ele ensurdece. E ele abafa exatamente aquilo que nós queremos ouvir. E ele abafa aquilo que nós precisamos ouvir. Que é essa resposta de Cristo dizendo: venha a mim. Tanto foi esse som abafado, de que a palavra diz aqui, de que os discípulos e aqueles que caminhavam com Jesus, foram aqueles que começaram a transmitir a resposta de Cristo ao cego que clamava. E isso para nós serve como um alerta de que nós que clamamos por Deus e clamamos por Jesus, muitas vezes estamos tendo abafados por ruídos ao nosso redor, a voz de Cristo que está dizendo: venha, eu quero falar com você, eu quero te encontrar, eu quero ouvir o seu pedido, eu quero escutar a sua necessidade e eu quero responder a essa
pergunta, a essa necessidade que você tem. Esse ruído ao nosso redor tem buscado tirar o foco de quem Jesus é e tentado transformá-lo em alguém muito inferior, reduzi-lo e colocá-lo numa caixinha que nós possamos estudar e compreender. Muitos querem que ele seja o seu revolucionário de periferia que encarna sua luta social contra os opressores. Muitos querem que ele seja apenas um filósofo que produziu uma nova linha altruísta de encarar o mundo em sua realidade. Muitos querem negar até mesmo que a sua existência como Jesus foi verdadeira e que, na verdade, ele era apenas um mito. Muitos querem negar a Cristo aquilo que é o mais importante nele, que é a encarnação de Deus, do Deus vivo, do Deus Senhor, do Deus Criador. Porque quando nós reivindicamos e falamos que Jesus é esse Deus, nós confrontamos várias ideias que estão ao nosso redor. Quando nós olhamos para Jesus e queremos encará-lo como o Messias, esse Deus Todo-Poderoso, nós vamos contra essa pluralidade que hoje reina sobre nós. Porque em nenhuma outra religião, em nenhuma outra filosofia, em nenhuma outra ideologia, esse Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, se encarna em um homem, morre por nós em nosso lugar e ressuscita, prometendo que vai voltar para levar aqueles que creram nele. Se você olha os ensinamentos de Muhammad, ele jamais reivindicou ser Deus. Se você olha os ensinamentos de Confúcio, se você olha ensinamentos hindus, aqueles gurus, eles jamais reivindicam ser o próprio Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. E quando nós olhamos para Bartimeu clamando por Jesus, ele olhava para Cristo como essa resposta, esse Messias, esse ungido de Deus, que havia sido prometido e que a promessa sobre ele relatavam fatos sobrenaturais. E nós não podemos permitir que a nossa existência seja traduzida, meus irmãos, numa resposta apenas de que o nosso cérebro, por causa das reações químicas que nós temos aqui, acabem criando uma ilusão daquilo que nós precisamos. A nossa consciência e o nosso interior, o espírito e a alma dentro de nós clamam por uma eternidade e clamam pela necessidade de se reconectar com o autor da nossa existência. Esse cego buscava a luz, assim como muitos de nós buscamos essa luz que dissipa as trevas da dúvida, da vida sem sentido, de corações que estão solitários por estarem desconectados do autor e consumador da nossa vida. Quando Bartimeu se aproxima de Jesus, ele tem fé suficiente para crer no sobrenatural.
Nós falávamos muito essa semana, ali no Conselho Pastoral, sobre essa manifestação sobrenatural de Deus em nossas vidas. E lembrávamos de algumas vezes que nós experimentamos essa mão sobrenatural de Deus, e que nós, como igreja, somos reunidos aqui, não como um clube de filosofia, embora tenhamos filósofos entre nós. Nós, como igreja, não somos uma ONG para oferecer a assistência social ao nosso próximo, embora façamos isso como expressão da nossa fé. A nossa função e a nossa existência não é sermos uma empresa que presta serviços sociais. Embora tenhamos a alegria de estarmos juntos e podermos ter essa comunhão um com o outro, essa alegria de nos encontrarmos e sermos tão diferentes e ao mesmo tempo focados no mesmo propósito, nós não somos um clube. E não estamos reunidos aqui para torcer, ou para ir em direção, ou para dar o nosso suporte, a nossa força ou energia a algum tipo de clubismo. Mas nós, quando nos reunimos, o fazemos porque somos seguidores de Deus encarnado em Jesus Cristo. E quando estamos aqui, estamos porque cremos que esse Jesus, Ele opera de maneira sobrenatural, porque esse Deus, Ele sai da nossa caixa de compreensão e nós entramos nesse mundo sobrenatural. Esse mundo que nos leva a olhar para o fim da nossa vida neste mundo e saber que há uma vida após essa jornada que nós estamos. E que há esperança para aqueles que creem em Jesus, porque Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim não morrerá, mas terá vida eterna. Nós olhamos para Jesus, não como um mestre a ser seguido, mas como um Deus que se manifesta e nos ensina a segui-lo. Como o Hudson falava sobre a fé que pode estar cambaleando, nós olhamos para Ele que é autor e consumador dessa fé. Essa fé que nos faz buscar em Jesus quem Ele realmente é. Para muitos hoje em dia, a declaração feita por Jesus de ser o Filho de Deus é demasiado exclusivista. Em nossa cultura pluralista, isto é considerado tacanho, antiquado, conservador demais, com certo fanatismo e intolerância. Diz ali Josh McDowell, desse livro tão simples e tão útil para a caminhada cristã, que é mais que um carpinteiro. A grande diferença, meus irmãos, é que esse Jesus a que nós seguimos, Ele permanece vivo e Senhor. Esse Jesus a que nós nos referimos, Ele continua operando de maneira milagrosa na vida daqueles que o recebem e na vida daqueles que querem ainda o receber. Mas é preciso fé. Há um determinado momento em que não há respostas para todas as nossas perguntas. E é preciso crer. E Cristo, na sua pregação, Ele nos desafia a crer. E Ele nunca nos disse que daria todas as respostas. Mas Ele exigiu de nós
que crêssemos. E a sua pregação era: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. E quais são as boas novas? De que esse Deus, Criador de tudo, encarnou neste homem, que pagou o preço dos pecados, da separação de Deus, com o seu sangue e a sua ressurreição, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a boa nova do Senhor Jesus. Essa é a boa nova que Bartimeu, ao clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aceitou. E a nossa oração daqueles que já seguem a Cristo deve ser essa continuamente, porque essa oração faz com que nos humilhemos diante dEle e reconheçamos a sua grandeza, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Como diz ali o apóstolo Paulo em Tito, capítulo 2, versículo 13. Há muitos ruídos, há muito barulho, há muitas ideias, há muitas ideologias, mas a resposta, a nossa resposta para que sejamos iluminados por esse Cristo, por esse Deus, é que possamos ter fé nesse Jesus, que é mais do que um homem. E eu te convido, meu irmão, minha irmã, a continuar fazendo esse clamor que Bartimeu fez naquele dia. Esse clamor na angústia da nossa alma. Esse clamor na dor da nossa existência. Esse clamor, seja aonde você estiver lutando, seja onde você estiver enfrentando a dificuldade, casamentos, relacionamentos de pais, filhos, filhas, amigos, familiares, seja na nossa vida econômica, seja na nossa vida, na nossa saúde. Esse clamor não é um clamor a um simples homem, mas é o clamor a Jesus, o Cristo, o ungido. Clamor por nós, clamor por aqueles que estão ao nosso redor, clamor por aqueles que já não o enxergam mais e já não se submetem mais ao seu senhorio, porque ao mesmo tempo que Ele é esse Salvador, Ele é esse Senhor, o Filho de Davi, o Rei Salvador. E para aqueles que ainda não conseguiram, para aqueles que ainda não fizeram essa decisão, eu lhe digo que é preciso a mesma coragem desse cego ali, esse cego de Jericó. É preciso se levantar, jogar a capa aonde você recolhe as esmolas que esse mundo te oferece, poder lançar isso fora, porque quando você se levanta para ir na direção de Jesus, é preciso ir se despindo daquilo que nós temos tentado colocar em nós para poder preencher essa escuridão do nosso coração. Ainda há tempo de se levantar e falar: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim.